Olá, gente, boa noite. Mais um episódio do Jerusa Defende. Hoje eu estou muito feliz com a presença dessa querida convidada para falar de um tema importantíssimo, né, que a gente não pode deixar morrer, que não pode cair no esquecimento, que eu tenho certeza que é o problema de várias mães e pais. Antes de falar quem é que vai estar aqui comigo hoje, queria agradecer meu patrocinador, Estúdio Sim. Quem quiser participar do Hub do Estúdio Sim, entre nas redes sociais do Estúdio Sim, que é um estúdio de última geração. Muito obrigada por estar junto comigo nessa luta aí do Jerusa Defende. A minha convidada é a Diva, que ela é mãe de um aluno autista que foi agredido de forma vergonhosa, bárbara, que para mim chega a ser uma tortura numa escola particular. Quando fala escola particular de Belo Horizonte, você vê que você tem que deixar um rim para pagar. Você deixa um rim e tem seu filho autista humilhado dessa forma. Boa noite, Diva. Boa noite, Jerusa. Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Já tem um tempo que a gente vem tentando, mas só agora que você teve condições físicas, psicológicas, emocionais, até porque uma mãe de 4 filhos, né, bonita desse jeito, com essa pele de pêssego, ter 4 filhos, e passou pelo que passou com seu filho mais velho, né? Isso. Com seu filho mais velho, teve que juntar forças porque você ainda tinha todos os outros para cuidar. Conta aí pra gente o que aconteceu. Eu quero detalhes, data, como era, o que aconteceu com o seu filho dentro de uma escola particular de Belo Horizonte. Jerusa, obrigada pelo convite. Eu tentei vir antes, né? Você sabe, mas eu e minha família, a gente não tinha condição emocional ainda de estar presente. Eu tô aqui hoje porque eu acho importante o caso do meu filho não ser esquecido. Sim. Porque eu recebi milhares de mensagens de várias outras mães que passam situações parecidíssimas ou piores até que a minha. Então, eu acho muito importante. Muito obrigada pela visibilidade. No dia 1º de novembro de 2022, né, do ano passado, eu recebi uma ligação às 11h15 da escola, da enfermeira. Ela me ligou. Eu ainda falei com ela, quem tá aí? Porque os meus 4 filhos estudavam nessa escola. Eu retirei os 4. Aí ela falou, Davi. E o caso, ele tá em crise moderada a grave, busque-o imediatamente. Isso era às 11h15 da manhã. Eu saí correndo do meu trabalho, desesperada. Cheguei na escola em 10, 15 minutos. Tentei entrar. As 2 secretárias me barraram num primeiro momento. Não, tem que ligar lá, tem que avisar, você não pode entrar. Eu falei, olha, meu filho é autista, ele tá em crise moderada grave, eu preciso entrar. Só então que elas abriram a porta, eu encontrei a enfermeira na escada, com meu filho sendo apoiado em cima dela, quase caindo. Todo suado, meio molhado, com um roxo no rosto. Desculpa, tá, Jerusa? Aqui você tá em casa. É como se você estivesse na sala da sua casa. Sinta-se à vontade. E aí, eu olhei pra ela e falei... Eu não vou falar o nome dela, mas eu falei aqui, o que aconteceu? Que roxo é esse? Ela olhou no meu olho e falou, eu não sei o que aconteceu, Diva. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele foi encontrado assim, na sala, e a gente não sabe o que aconteceu. Eu fiquei em choque, como é que não sabiam o que aconteceu? Como é que ninguém viu o que meu filho tem? Isso porque eu já tinha buscado o meu filho em 2022 diversas vezes na escola após episódios graves de bullying. Uma vez, em agosto, me ligaram, quer dizer, o Davi me ligou, que ele tinha sido cuspido, que ele estava sentado num cantinho e passaram e cuspiram nele. Ele me ligou do banheiro aos prantos, me busca, pelo amor de Deus, eu fui cuspido. Nesse dia eu cheguei e falei assim, filho, reage, empurra, bate. Ele falou comigo, eu não vou reagir não é correto.
eu aprendi que reagir não é correto. Aí eu faço um adendo. O autista, quando ele internaliza uma regra, quando você fala com ele, uma regra essa, é 880. Ele segue a regra à risca. O autista, ele não tem meio termo para regras. Ele não tem equilíbrio para regras. Então, ele é muito radical com as regras. Então, ele não reage. Ele não aceita fazer uma defesa pessoal, ele não aceita reagir, ele é desse jeito. Enfim, voltando para o dia que eu busquei, né, o dia 1º, o dia da agressão mais grave, a enfermeira me ajudou a colocar ele dentro do meu carro. A gente colocou ele dentro do carro. E ele não falava, ele não olhava, meu olhar estava vago, perdido, como se a alma dele não tivesse dentro do corpo dele. Como se tivesse só um corpo físico vazio ali. E aí eu liguei para a terapeuta dele e falei, Cláudia, o Davi, aconteceu alguma coisa grave, o Davi não fala. Ela falou, vem pro meu consultório agora. Cheguei no consultório também uns 5, 10 minutos, que é bem perto da escola. Aí entrei com ele, ela com muita técnica, muito jeito, foi tirando ele daquele estado aos poucos. Quando ele voltou pro corpo dele, quando ele saiu daquele estado de crise que ele não estava ali, ele começou a tremer e chorar muito, que a gente não entendia o que ele falava quando ele começou a tremer e chorar. No que ela foi acalmando ele, que ele começou a contar o que aconteceu, ela foi arregalando os olhos, pegou uma folha e começou a escrever. E aí vem o relato que ela tirou dele na minha frente. Ele falou que foi para a escola, o primeiro horário foi de educação física, e estava sendo ensinado na escola defesa pessoal, e dentro da aula de defesa pessoal havia o estrangulamento nessa aula. Mata-leão. O mata-leão. Só que o meu filho não participava da aula de contato físico. Ele tem direito a não participar, como autista, de aulas com contato físico. Então, ele fica na arquibancada esperando. Teve essa aula de defesa pessoal. No segundo horário, eles se dirigiram para a sala. Quando ele estava dentro da sala de aula, brincando com outro aluno, esse aluno adolescente que o agrediu sai do seu lugar, pega ele pelo pescoço, dá um mata-leão nele, imobiliza ele, joga ele no chão. Ele caiu de costas, fez um barulhão na sala, ele cai no chão. No que ele cai no chão de costas, ele tenta levantar. O agressor sobe em cima dele de novo, dá outro mata-leão nele, imobiliza braços e pernas para trás e o imobiliza. A professora de matemática entrou nesse momento que o meu filho estava imobilizado no chão com esse aluno em cima dele. Nisso, ela pede os 2 alunos para irem para suas carteiras. Ela alega que a sala estava muito bagunçada, muita bagunça. Vários alunos foram até ela, aquela zona. Ela fala, por favor, vai cada um para sua carteira e dá sua aula normalmente. Ela sabia que meu filho é autista. A escola inteira A escola sabia. inteira sabia. Então, ele deveria ter sido encaminhado ou para uma enfermaria ou para uma coordenação, outro aluno também, para se entender o que aconteceu. Nessa aula de matemática, o meu filho assiste a aula, tenta assistir, porque ele ama exatas, é a matéria que ele mais tira total. Então, ele hiperfocou. O autista, ele tem um hiperfoco. Quando ele ama muito uma coisa, ele hiperfoca naquilo e esquece o mundo ao seu redor. Então, a aula de matemática, ele ainda tentou assistir. Quando foi no final da aula de matemática, ele percebeu. E aí, ele fala para a terapeuta, eu percebi que eu ia entrar em crise. E eu escolhi dormir para não incomodar a minha mãe no trabalho. Então, ele não queria que eu fosse chamada, ele não queria me incomodar no trabalho, ele escolheu dormir. Aí há uma troca de professores, entra o professor de português. O meu filho dorme a aula de português inteira. Inteira. O professor não acorda ele, não pergunta se está tudo bem. Na minha época de escola, se eu abaixasse a cabeça na carteira, o professor ia lá intervir e falava, não, aqui não é lugar de dormir. Mandava até para coordenação. Ninguém dorme em sala de aula, isso não existe. Principalmente se é um aluno autista. Sim. Ele dormiu a aula inteira de português. No final do terceiro horário, bate o sinal do recreio. Os alunos saem, o professor de português saiu, foi embora. Deixou ele dormindo na carteira. Dormindo. E aí o que acontece? O aluno que havia dado O agressor. o agressor que havia dado 2 mata-leão no meu filho, lá no primeiro para o segundo horário, retorna, pega sua garrafinha de água gelada e vira sobre a cabeça do meu filho, a garrafa inteira, molhando a sua cabeça e os seus materiais. O meu filho percebe, né? Ele acorda assustado,
Ele espera esse aluno e mais 2 outros alunos que estavam junto com ele rindo, uma aluna e um outro aluno, eram 3. Ele escutou os risos dos 3, ele espera eles saírem. Quando eles saem, ele se joga no chão da sala. E fica em crise no chão da sala. Por todo o recreio, todo o recreio. Ele ficou em crise no chão da sala. Ninguém viu. Cadê os funcionários dessa escola? Cadê os... Essa escola não tinha auxiliar de corredor para todos os corredores. A escola que o Davi está hoje, ela tem auxiliar de corredor, tem uma mesa com auxiliar em todos os andares. A escola não tinha. A escola absorveu uma outra escola que quebrou do lado e não contratou mais funcionários. Não havia. Ele ficou o recreio inteiro em crise. Quando foi no finalzinho do recreio, um auxiliar o encontrou e o encaminhou à sala da coordenação. A coordenação trocou meia dúzia de palavras com ele e mandou ele retornar para a aula. Ele retorna para a aula. O quarto horário era o professor de português de novo. Era a mesma matéria. Ele retorna, senta e em crise. Ele tá com o olhar perdido, molhado e sem não verbal. Ele retorna para a sala não verbal. A representante de turma, uma menina muito boa, percebe e fala com o professor de português: professor, o Davi tá estranho. Ele tá olhando para a parede fixamente, não fala nada, ele tá muito estranho. Aí esse professor pede ela e um outro aluno para levá-lo à coordenação. Novamente. Ele fica na porta da coordenação uns 10, 15 minutos com a porta fechada, escrito em reunião. Parado, olhando para a porta, em crise. De 10 a 15 minutos. Um auxiliar vê os 3 alunos nessa situação e o encaminha para a enfermaria. Por isso que eu fui chamada só às 11 horas. Quando, então, a enfermeira não consegue retirá-lo daquele estado de crise, me liga. O meu filho foi enforcado por 2 vezes às 8 e pouco da manhã. Foi molhado umas 10 da manhã. Eu só fui chamada às 11. Olha o tanto de situação que ele passou até eu ser chamada. Eu deixei você completar o relato, porque eu quero fazer alguns parênteses aqui em relação a isso. Primeira coisa, você é uma lady, Diva. Obrigada. Você é uma pessoa extremamente, eu te falo, equilibrada. Porque se fosse o meu filho, eu, sinceramente, acho que eu estaria numa penitenciária. Porque isso é colégio ou campo de concentração. E outra coisa, quem é agressor não é só o adolescente, são professores que assistiram. Como que uma professora entra em sala, vê uma cena daquela, vão para suas carteiras, não me incomodem? Não, ela não falou não me incomoda. Não, falou, eu que estou falando, né? Vamos para suas carteiras. Sim. Sabe? Porque tá uma barulhada, então não vou dar atenção, sabendo que o seu filho tem essa particularidade, que é o autismo. Sim, sabia. Aí passa o dia inteiro passando por isso e ninguém toma providência. O seu filho, ele sofreu uma agressão direta de um outro aluno e a violência da instituição que ele vem sofrendo. Desde março. Desde março. Várias violências. Eu gostaria apenas de saber o porquê que e pelo mesmo agressor, as Não, violências... pela mesma turma. Pela mesma... Pelos mesmos 3, 4 alunos. Essas pessoas, eu não sei qual que é o problema de entender que o bullying ele tem que ser combatido, porque inclusive é lei, né? A lei anti-bullying. Eu não compreendo. Você sabe o que eu penso? Que muitas vezes essa inclusão é para boi dormir. Sim. Sabe? As escolas particulares, na sua maioria, né? Elas são despreparadas para receber um menino diferente, fazer com que os outros respeitem as diferenças e os pais, né? Que não ensinam aos seus filhos. A coordenadora pedagógica, em agosto, me disse que a escola não era preparada para o meu filho
que eu deveria procurar outra escola. E eu já tinha procurado outra escola, né? Muita gente pergunta: você não tá fazendo nada no início do ano? Eu tô fazendo muita coisa. Eu fui à escola várias vezes. Em agosto eu cheguei à escola, ameacei de chamar a polícia lá. Fiz várias intervenções, mandei 500 e-mails, criei provas. Me prometeram que o Davi ia estar seguro, que ia ter gente olhando, nunca, eles não cumpriam. Quando foi em agosto, a gente inscreveu ele em outra escola, ele fez uma seleção para outra escola, passou. Então eu só precisava que ele terminasse o ano sem ser machucado, com Primeira coisa, humanidade. você falou uma coisa muito importante. Eu sempre esqueço o nome da lei que exige a inclusão. A Berenice Piana. Berenice Piana. A coordenadora que diz que a escola não é preparada, Sim. ela cometeu, inclusive, um crime de discriminação que está, inclusive, na própria lei. Sim. Né? É o direito do seu filho escolher em qual escola ele vai, e a escola tem que, sim, aceitar por causa da inclusão. Sim. E essa lei garante isso. Então, mas nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Eu tenho um relato de uma mãe que teve a sua matrícula de TEA negada por essa escola. O meu caso, eles descobriram que o Davi tinha TEA, ele já estava lá dentro, né? No início do ano. Ele já estava lá no início de 2022. Bom, passado essa tortura que seu filho sofreu. Sim, tortura. Em novembro. Tortura. O que ele sofreu foi ato infracional, análogo à tortura, análogo à lesão corporal. Podem algumas pessoas dizer que não, mas foi. Só a gente sabe a gravidade e as consequências graves em casa. É isso que eu quero saber. Depois que ele sofreu isso, ele foi até a médica dele, né? Ela, com o preparo que ela tem, que era o que as escolas deveriam ter pessoas preparadas lá dentro para isso, ela conseguiu tirar ele da crise, fazer com que ele falasse. Sim. E aí? E aí, depois disso? E aí, eu saí do consultório dela. Você aceita? Café? Obrigada, aceito. Eu saio do consultório dela, levo ele pra casa, ligo pra psiquiatra, que indica a medicação que ele tem que tomar, um calmante, pra ele dormir. Deixo ele em segurança em casa, com a minha família, dou a medicação pra ele. Às 14h eu retorno à escola com 2 documentos. Com um documento de solicitação do professor auxiliar e com um relato escrito à mão, manuscrito pela terapeuta, de tudo que ele viveu naquela manhã. Eu chego na escola, eu preciso ser recebida ou pela coordenação, ou pela direção, por alguém. Não, não tem ninguém para te receber. Eu não fui recebida, não tinha ninguém. Falaram que o diretor não estava, que a coordenadora X não estava, que a coordenadora Y não estava. Isso às 14h, a escola aberta, os alunos da tarde em aula, inclusive os meus pequenos de 6 anos. Eu tenho gêmeos de 6 anos que estavam na sala de aula, que estudam à tarde, e ninguém quis me receber. Claro. E aí, eu ligo para uma amiga minha que é advogada. Ela fala, vai imediatamente à polícia e faz um boletim de ocorrência. Uhum. E foi o que eu fiz. Eu fui à polícia e fiz um boletim de ocorrência. Aí eu passo o dia inteiro com aquela dor no coração, com aquele incômodo. Eu falo, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. E meu filho medicado. Além do normal. Porque o meu filho, ele tomava uma medicação para depressão simples no início do ano. Depois da agressão, ele passou para 3 medicações e pesadas. Inclusive medicações que dão muito sono. Ele triplicou a medicação. E aí, quando vai umas 5h, uma das coordenadoras dele me liga para me pedir perdão, chorando. Diz que era um dia que a escola estava com pouco funcionário, que era um dia de Olimpíada, de não sei o quê. Eu acho que era de futebol, não sei, mas o meu filho, a sala dele não estava fazendo Olimpíada naquele dia específico. Eu falo com ela, eu reclamo dela um monte de coisa. Eu falo com ela, olha, o que aconteceu foi muito grave, foi uma tortura, o meu filho não tá bem, ninguém da direção vai me procurar, não é possível. Então ela falou, não, eu tô te ligando extra escola, porque eu fiquei sensibilizada, mas eu não consigo fazer nada. Aí quando eu reclamo da falta de funcionários, do excesso de alunos com poucos funcionários, do fato da escola ter sido vendida 100% na pandemia e tá desse jeito, ela fala, Diva, por favor,
fala isso tudo pra direção. Era como se ela estivesse me pedindo um socorro. Sim, Me ajude, porque eu não tô dando conta. sim. Ela era coordenadora de 3 séries sozinha, ela e Deus. Ela não tinha uma auxiliar, ela não tinha... Uhum. Na escola não havia uma psicóloga, nenhuma. Na escola que ele tá hoje tem psicóloga, tem 2 psicólogas só pra série dele. Aliás, a escola que ele tá hoje, ela é top de linha, né? Ele Ela tem é uma referência. coordenadora, 2 psicólogas e 2 auxiliares, 5 pessoas Aham. na coordenação dele. Lá não, lá na outra escola era uma pessoa e Deus. Uhum. Então ela meio que me pediu um socorro. Falou, fala isso tudo, por favor, não tô dando conta. Não sei o que tá acontecendo com esses alunos, não tô dando conta. Aí quando é de noite, umas 8 da noite, a mãe aqui desesperada, eu lembro que eu tenho o telefone de um professor de educação física, o telefone particular dele, o celular, por conta de uma excursão que eu fui com ele em julho para tentar introduzir o Davi. E aí eu ligo para ele. Ele atende, oi, Diva, tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem, aconteceu isso, relato tudo que aconteceu. Fala, olha, se a direção não entrar em contato comigo, agora, o mais rápido possível, eu vou à imprensa, eu vou à polícia. Eu já fui à polícia e eu vou à imprensa. E aí, em mágicos 15 minutos, eu recebo um e-mail da direção pedagógica e do diretor. São 2 pessoas só também. A falta de funcionários é impressionante. Falando, tentamos contato telefônico sem sucesso, por isso marcamos uma reunião para quinta-feira, 10h30 da manhã. Peguei meu celular, eu sou mãe de 4 filhos, eu fico com meu celular 24 horas por Claro. dia do meu lado. Ninguém me ligou, eu quero que eles provem que alguém tentou contato telefônico comigo, é mentira. E aí eu respondo o e-mail e falo, reunião aceita, porque ele foi agredido dia 1º de novembro numa terça, dia 2 de novembro era finados, feriado, e dia 3 de novembro, quinta-feira, havia aula. Eu respondo, reunião aceita, solicito a presença do corpo jurídico, pois eu irei levar 2 advogadas. Porque eu tentei o ano inteiro, eu não tava aguentando mais. Eu tentei o ano inteiro, eu briguei o ano inteiro, eu chorei o ano inteiro, eu aguentei crises do Davi o ano inteiro, todas as crises sempre na escola, ele não tinha crise em casa. A única crise que ele teve em casa foi num domingo à noite, porque ele não queria ir pra escola segunda. Inclusive, pais e mães, eu vi um vídeo ontem da doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra maravilhosa, Sim. uma entrevista dela pro Jô, eu vou até postar, que ela fala da crise do domingo e da relação direta com bullying. A criança que fica nervosa no domingo, que fica implicante no domingo, que fica estressada, que chora, que menciona que não quer ir para aula segunda, tá sofrendo bullying. Vamos ficar atentos com o domingo. O domingo, ele é assim, fatídico. O meu filho, sexta-feira ia para aula, sexta-feira vinha para casa super feliz, que estava vindo para casa, aliviado. Sábado ficava ótimo, chegava o domingo, ele começava a ficar nervoso, a ficar mais impaciente, sem paciência com os irmãos, era sempre nos domingos. E em setembro, num domingo à noite, ele tentou suicídio a primeira vez na vida dele. O que ele fez, Diva? Ele tomou 60 comprimidos psiquiátricos que ele encontrou. Foram 36 horas de UTI. Foi o primeiro dia mais difícil da minha vida. Ele, a primeira madrugada, teve morto. Ele teve parada? Não, ele teve bradicardia, alteração de eletro e a pressão dele abaixou muito. Isso foi no dia 18 de setembro. No dia 19 de setembro, minha mãe fez 60 anos. Minha mãe não teve, né, comemoração nenhuma. E aí, em setembro, quando isso aconteceu, foi quando eu troquei a equipe dele de psiquiatria e psicologia. Eu troquei a psiquiatra para uma muito boa, troquei a terapeuta para melhor que tem. Eu indico ela para Deus e o mundo. Ela é da minha família, é uma santa. E aí, só depois de setembro, aí eu quero deixar claro que eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo de março em diante. Porque até setembro ele não verbalizava exatamente o que estava acontecendo. Por exemplo, o fone dele, de barulho, de conter barulho, chegou um dia lá em casa e ele, mamãe, meu fone caiu, quebrou. Aí eu peguei o fone e falei, amor, o que não pode quebrar é a gente. Eu vou pôr uma fita preta e depois a gente arruma outro. E aí, só depois de setembro que eu descobri que esse aluno que deu o mata-leão nele jogava o fone pra longe pro meu filho ir buscar. E meu filho fingia que tava tudo bem e ia lá buscar. Por medo dele e por querer ser aceito por ele. Porque ele não consegue socializar, mas ele quer muito ser aceito. Então, só de setembro pra frente que as coisas começaram a clarear. Que eu comecei a entender o que estava acontecendo de março
em diante. Antes a gente não tinha clareza no que estava acontecendo. A gente desconfiava, eu mandava vários e-mails, eu queria saber, mas a escola sempre me dizia que o Davi estava exagerando. A escola dizia que ele tinha crise porque ele é autista. Não. O autista só tem crise desencadeada por algo. A crise não vem do nada. A crise sempre tem um motivo. As escolas têm que parar de olhar a crise em si e olhar a causa da crise. Qual que é a causa dessa crise? Por que aquele aluno está em crise? O que aconteceu que ninguém viu? Porque o adolescente não vai fazer na cara do professor, né? Lógico. Ele faz escondido. O Davi chegava com roxo na canela o ano inteiro. Porque esse aluno que deu mata-leão, ele chutava a canela dele. Quando ele estava passando, quando ele estava sentado, ele passava e dava um chute na canela dele. Só que eu só fui descobrir que era isso em setembro pra frente. Porque aí eu acordei, né? Falei, não. Ou seja, meu filho podia ter morrido por causa dessa escola e por causa do bullying. Aí, depois que eu troquei a equipe dele em setembro, em outubro a gente teve o mês do amor. Eu falo que foi o mês da paz na minha casa. De março até dezembro, o único mês de amor e de paz foi outubro. Foi um mês que ele estava tranquilo, com a terapeuta maravilhosa, estava tudo bem lá em casa, ele estava em paz, estava bem com os irmãos, estava tudo ótimo. Até que no dia 1º de novembro acontece o que aconteceu. E aí, voltando para a escola, cheguei na reunião na quinta-feira, fui recebida pelo diretor, pela mãe do diretor, que é a herdeira da escola, e pela diretora pedagógica. Essa família vendeu a escola na pandemia, mas ainda estava na direção. A empresa que comprou ainda não tinha vindo assumir a escola 100%. Ia ser uma transição aos poucos. E aí esse diretor chega para mim na quinta-feira, para mim, para o meu marido e para as 2 advogadas, e fala que já escutou o outro aluno e que já tinha decidido que o aluno ia ser suspenso só 2 dias, ia mudar esse aluno de sala e o Davi ia ter um segurança. Eu olhei para ele e que o Davi foi agredido porque ele incomoda. Ele usou essa palavra, incomoda. E ele não deixava minha advogada, falar. Era só meu marido que podia falar, até que meu marido uma hora bateu na mesa e falou: aqui, você vai deixar elas falarem ou não? Você tá falando aí pra ninguém tá armado, você tá armado. Porque ele falava o tempo todo, não fiquem armadas. Mas não deixava a gente falar. E eu chorando muito, muito. Eu chorei, a mãe dele chorou, a diretora chorou e ele tava pleno, falando que o meu filho incomoda, por isso que ele foi agredido, e que ia pôr um segurança para ele segunda-feira, e que o outro aluno ia ser suspenso 2 dias e voltava em outra sala segunda-feira. Aí eu quase caí dura da cadeira. Eu falei aqui, eu não concordo. Minha advogada até falou com ele, mas peraí, você tomou essa decisão sem ouvir a diva? Sem ouvir o filho dela? Você tomou essa decisão escutando só a versão do agressor, que o filho dela incomoda e por isso bateu nele e pronto. E não vai, e pronto. E outra coisa, a decisão contra o regimento interno da escola, que eles não usam, porque o regimento interno é claro que a suspensão tem que ser no mínimo de 3 dias para ensino fundamental 2. Ele deu suspensão de fundamental 1. Então nem o regimento eles seguiram. E aí eu avisei ele nessa reunião, eu falei, a decisão é essa. Se a decisão for essa, eu vou sair daqui e eu vou à mídia. Porque eu cansei. Porque eu tô lutando desde o início do ano. E eu fui à mídia contra a minha família. Ninguém queria exposição. Você fez muito bem. Eu não queria exposição no primeiro momento. Eu queria resolver, eu queria a saúde física e mental do meu filho. Mas eu não vi outra saída. Eu fui julgada por poucas pessoas, muitas me elogiaram, mas poucas pessoas me julgaram, né? Que eu expus o nome da escola, elas estão preocupadas em sujar o nome da escola que os filhos dela estudam, né? É essa a preocupação. Que eu sou doida, barraqueira, que eu fui barraqueira, sendo que eu não fiz barraco em momento algum dentro da escola. Não fiz. Sempre ou chorando, ou respirando fundo, ou medicada. Porque eu fui para essa reunião medicada. Eu fui medicada para essa reunião. Porque eu precisei procurar um psiquiatra também. Agora eu estou medicada para dar conta. Deixa eu dar uma pausa. Primeira coisa, toma uma água aí, Diva. Primeira coisa. Quanto a esse diretor falar, o agressor disse que porque o seu filho incomoda, ele tomou aquela atitude. Então, se alguém me incomodar, eu vou lá, dou um mata-leão, jogo água na cara, porque seu filho podia ter morrido. Podia. Um mata-leão, você assume
o risco Ele foi de algo enforcado. acontecer. E o que eu saiba, o que eu entendo de lei, o professor tem um dever jurídico de agir. Ele é como se fosse garantidor dentro de uma sala de aula. Então, a senhora professora de matemática, o senhor professor de português, eles tinham o dever jurídico de agir. E principalmente a de matemática, que viu o fato gravíssimo. Então, é uma escola lotada de irregularidades, Sim. uma ausência total de empatia. E eu queria deixar bem claro aqui que a diva não é nada barraqueira. Vocês não têm noção o que é uma pessoa barraqueira. A diva, muito antes, pelo contrário. O que aconteceu com o filho dela, e que eu tenho certeza que acontece com várias crianças especiais que estão em inclusão em escola particular, é inadmissível. Nós, pais, temos obrigação de ensinar nossos filhos a respeitar as diferenças. A escola, quando receber uma criança que tem essa particularidade, tem que chamar os outros alunos, tem que ensinar o que é o amor, o que é a empatia. Para mim, esse diretor, professor, para mim, Jerusa tinha que responder criminalmente. Criminalmente, você está de parabéns de ter levado o nome da escola para a mídia, porque se meus filhos estudassem lá, eu seria solidária a você e tiraria meus filhos desse campo de concentração. Ou vocês acham que o filho dela é o único escolhido a receber maus tratos e uma ausência de empatia dentro da escola? Sabe uma coisa que é grave, Diva, que eu sempre falo? As escolas particulares têm que parar de visar lucro. Sim. E ver que, é lógico que visa lucro, mas e deixar de olhar o aluno como número, mas sim como uma pessoa, um ser humano. E isso para mim é surreal. E aí, apesar do nome da escola ser um nome católico, essa escola ela é 100% particular, ela não é de mantenedora católica. Deixar claro que é uma escola 100% particular. Eu até não sabia, eu descobri agora. Eu também queria fazer uma pergunta para o diretor, que foi demitido depois que o caso foi para a mídia, os compradores da escola o demitiram. Eu queria saber quem que o meu filho estava incomodando quando ele estava dormindo na carteira e teve água virada gelada sobre a sua cabeça, uma garrafa inteira de água. Quem que ele estava incomodando? Porque é muito fácil colocar a culpa na vítima. Mas é o que sempre acontece. Sempre acontece. A vítima tem que ter feito alguma coisa para aquilo acontecer. Não, gente. As coisas acontecem, as pessoas são ruins e a vítima não faz nada e acontece. Meu filho dormiu e teve água virada sobre sua cabeça. Ele estava incomodando quem nesse momento? E sabe uma coisa que me emocionou muito que você falou? Que o seu filho se calou durante o tempo pelo fato dele ser autista, saber que já recebe dificuldade de aceitação, eu falo até arrepio, Ele tem dificuldade de se aceitar, ele queria ser normal. E a baixa estima dele fez com que ele tornasse uma vítima. Mas não uma baixa estima porque é de dentro de cá, nada disso, é dele, com ele, que queria ser um adolescente igual aos outros. Sim. Graças a Deus que não é, que ele é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E isso fez com que ele se calasse diante da violência, preferiu tirar a vida dele do que expor os amigos, porque ele não queria ser apontado. Isso. Uma semana antes do fato, uma semana antes do mata-leão, ele foi estrangulado por alguns segundos por esse mesmo aluno numa roda, porque esse aluno queria mostrar para os outros alunos que ele aprendeu a dar o mata-leão. E meu filho não me contou, eu fiquei sabendo só depois da agressão. Por alguns segundos? Sim, numa roda. Eu fiquei sabendo depois. Aconteceram coisas muito graves dentro dessa escola, né? Cuspe no rosto, enforcamento por alguns segundos, uma semana antes da agressão, roubo das figurinhas da Copa. O Davi teve as suas figurinhas de Copa do Mundo roubadas por esse mesmo aluno. Ele era saco de pancada, de chacota. Muita gente justifica que esse aluno tem questões familiares específicas, mas meu filho não é saco de pancada. Eu não quero. Olha, você vai me desculpar. Meu filho não é saco de pancada. Se esse aluno tem questões familiares, que vai se tratar
né? Que a família tem um olhar sobre esse Sim. adolescente, Sim. o olhar do que realmente ele está fazendo, ao invés de tapar o sol com a peneira, Sim. sabe? Porque se você tapa o sol com a peneira agora, na hora que for maior de 18, Nossa, ele vai cair na penitenciária. exatamente. E eu fico... Ai, tá. O que, depois disso, do dia Dessa 1º, reunião. dessa reunião, Da e aí? reunião do dia 3. Aí, no dia 3, após a reunião, à tarde, à noite, eu fui pra... Não, no dia 2, antes disso, o vídeo que eu apareço chorando, ele foi feito no dia 2, à noite, no dia de finados. Eu coloquei meus 4 filhos na cama pra dormir, esperei eles dormirem e fui pra garagem chorar. Porque eu não posso chorar em casa, eu tenho que chorar escondido. Aí eu fui pra dentro do meu carro, me tranquei no meu carro e chorei muito, por algumas horas. Eu aposto que sentiu culpa, né? Porque a gente sempre sente. Eu me senti muito culpada. Porque eu não percebi a gravidade antes, porque meu filho não me contou tudo, porque eu só descobri depois. E aí eu fui chorar muito, e aí chorando eu fiz um vídeo. Eu fiz 2 vídeos falando que a escola quase matou meu filho em setembro, quando ele tentou suicídio. E contando o caso, né? E joguei no grupo de pais da escola, com a descrição do caso, ocultando os nomes dos alunos envolvidos. E aí isso viralizou de uma forma que eu não esperava. Saiu do meu controle essa viralização, né? Viralizou. Uhum. E aí quando foi na quinta à noite, à tarde, uma emissora de TV me procurou, falando que tinha visto esse vídeo viralizado e pedindo autorização para fazer a matéria. Eu já tinha falado que eu ia procurar a mídia, então juntou a fome com a vontade de comer e com a necessidade de justiça, sabe? Eu me senti tão desamparada pela escola, tão desamparada, assim, tão sem chão. É meu filho, saiu de dentro de mim, eu cuido dele há 13 anos, com muita luta, eu cuido dos meus 4 filhos com muita luta, eu trabalho, eu me dedico, lá em casa é planilha, é despertador, você pega meu celular, 300 mil despertadores, é agenda para todo mundo. E aí eu falei, não, chegou num nível que pode publicar, eu não aguento mais. Quando foi na sexta de manhã, eu custei pra acordar, porque eu comecei a passar as madrugadas em claro, vendo meu filho dormir e Vigiando, né? vigiando, porque ele gritava muito à noite. Ele gritava? Muito, muito. Ele gritava o quê? Ele passou novembro inteiro gritando à noite, me solta, eu tô preso. E aí ele sacudia, ele chutava com uma das pernas, chutava muito. Ele regrediu? Regrediu. Parou de comer? Regrediu. Ele fez o contrário, ele começou a comer demais. Ele engordou uns 15 quilos. Ele tá obeso agora. E ele chutava muito, berrava muito à noite que tava preso e que tava molhado. E aí eu passei novembro inteiro dormindo na cama com ele e meu marido sozinho, na cama. Então eu passei novembro dormindo com ele e dando calmante pra ele e tomando um calmante, mas assim, de um nível que eu tinha que Leve. ficar acordado, leve, só pra eu não deprimir, né? Apesar do que eu deprimi sim. E aí, na sexta de manhã, minha mãe me liga. Filha, você acabou de sair no Bom Dia Minas. Oi, eu não imaginei que fosse tão rápido e que eles iam dar essa reversão tão rápido. E aí, sexta-feira, começou muita gente me ligar, muita mensagem no meu telefone, muita mensagem no meu Instagram. Meu Instagram era fechado. Aí minha advogada falou, abre seu Instagram. E eu não conseguia. Teve uma hora que eu peguei meu celular, eu quase joguei longe, meu marido pegou e falou, não, amor, deixa esse celular de lado, vamos cuidar do Davi e depois a gente resolve o resto. Agora você não tem condições. Eu não tinha condições e eu precisava cuidar dele. E aí, para algumas vezes de TV, me procuraram em momentos que eu não dei conta. Eu falei, olha, agora eu não consigo, eu tô cuidando dele. Fiquei sem trabalhar novembro inteiro, sem trabalhar. E ele sem ir à aula, E né? ele sem ir desde o dia 1º de novembro, ele nunca mais retornou para essa escola e ele nunca mais voltou para aula em 2022. O primeiro dia de aula dele foi ontem, após a agressão. Foi o primeiro dia de aula dele, depois da agressão foi ontem. Ele ficou em casa, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses em casa.
E aí? Teve E a aí repercussão? e aí depois da repercussão, me ligaram na sexta de manhã pedindo para retornar à escola, um dia depois, né, para outra reunião. Aí voltamos, eu, meu marido e os advogados pra escola e a terapeuta dele, ela foi. Ela fez questão de ir. Chegou lá, já era uma equipe de pessoas. Tinha até uma televisão enorme com várias pessoas do Rio. O grupo que comprou a escola assumiu. Aí na reunião, o Mandou o diretor diretor embora. estava, aí na própria reunião o diretor começou a ser mal educado, eles perguntaram pra mim: "Você quer que o diretor se retire da reunião?" Eu falei: "Quero". Aí eles pediram o diretor pra se retirar e eles já demitiram o diretor. Aí na reunião eu contei tudo o que aconteceu, contei o que o diretor falou, contei tudo. Essa reunião tá gravada, nós gravamos. Nessa reunião eles me pediram perdão, pediram pra retirar o boletim de ocorrência. Não, eles pediram pra retirar o boletim de ocorrência depois, por telefone, na frente de uma funcionária minha que tava lá. Graças a Deus que eu tenho testemunha. Mas nessa reunião eles me pediram perdão. Sabe o que eles me pediram nessa reunião? Na frente da minha advogada, eles pediram pra eu me retratar na mídia e falar que a escola ia tomar providências. Que nojo. Não, mas a gente vai expulsar o aluno, a gente vai te pedir perdão, mas você, por favor, pode se retratar na mídia? Não suja o nosso nome? Aí eu Tipo falei, olha, isso, se né? vocês tomarem atitudes verdadeiras, eu vou ser honesta. Simples. Tomem as atitudes certas e eu serei honesta. Só que aí saiu dessa reunião na sexta, no sábado eles marcaram outra reunião, só que pública na quadra da escola para todos os pais que quisessem ir, tava lotada de pais. Nessa reunião, eles me pediram perdão de novo, publicamente, na frente de todos os pais da quadra. Falaram que não tinham comprometimento com o erro. E aí é onde eu me sinto enganada. Eu fui enganada na reunião da quadra. Por quê? Eles me pediram, aí eles me ligaram de vídeo. Na sexta tarde, até antes da reunião da quadra, tinha até uma moça foi fazer minha mão lá em casa. Eles me ligaram de vídeo, essa moça ouvindo tudo, e me pediram, você pode retirar o boletim de ocorrência? Eu falei que eu não podia dar essa resposta, que eu tinha que conversar com a minha família e que eu não estava em condições emocionais de decidir nada disso. Conversei com o pai biológico do meu filho, conversei com a minha família, todo mundo foi unânime, não. Aconteceu algo muito grave, o boletim não tem como, você não vai tirar. E a promotora até me disse que nem tem como tirar esse tipo de boletim de ocorrência. E aí, depois, na segunda-feira, foi quando eu dei a resposta ao diretor do grupo, que é outro diretor. Falei, olha, nós não vamos retirar o boletim de ocorrência, é a nossa decisão. Aí pronto. Aí tudo que foi dito na quadra não aconteceu. O que foi dito na quadra? Que eles iam nos dar assistência, que eles não tinham comprometimento com o erro e que eles me pediram perdão. Só que aí, de segunda-feira em diante, do dia 7 em diante, eles desapareceram. Nunca mais? Nunca mais me procuraram até... Aí eles só procuram quando convém, por exemplo. Aí, depois dessa reunião, eles sumiram. Eu cheguei a mandar mensagem pro diretor do grupo, pedindo uma reunião. Me ignorou. Eu tenho essas mensagens no WhatsApp ignoradas. E seus outros filhos continuavam indo? Para terminar o ano, né? Sim, os pequenos e o de 12 anos continuavam indo. E eles sofreram alguma coisa por causa disso? Eles estavam frequentando bastante a enfermaria. O meu de 12 anos estava indo direto à enfermaria com muita dor de cabeça. Outros alunos o procuraram, mas ele é um menino muito tranquilo, né? Que não quis envolver nomes nem nada. Outros alunos procuraram ele para falar o nome do agressor. Ele falou que não ia falar o nome de ninguém, que não é assim que se resolve as coisas. E aí, quando ele me contou isso, eu fiquei bem orgulhosa da educação que eu dei para eles, Sim. porque eu não orientei. Mas eles frequentaram bastante a enfermaria. Eu acho que o emocional ficou muito abalado, porque lá em casa também eu tive que dar atenção 100% pro meu filho mais velho, Sim. né? Eu não tinha condições de ser mãe de todo mundo da mesma forma. E aí, no dia 6 de novembro, no domingo, o Davi tentou de novo suicídio. Ele tomou 10 gotas de Rivotril e se trancou no banheiro. A gente teve que arrombar a porta e colocar ele embaixo do chuveiro. Ele teve várias crises. Do dia 1º de novembro até o final de novembro, ele tinha crises diárias de pânico. Ele se machucava? Se machucava. Como? Ele arrancava o fundo do pé com uma lapiseira. Ele come os dedos todos, a coisa do dedo. Ele se batia. Você viu um quadro dele que você nunca tinha visto? Sim, que eu nunca tinha visto. Você deve ter ficado apavorada. Fiquei em pânico, eu dormia com ele, abraçada com ele. Eu dormia abraçada com ele até o finalzinho de novembro, quando um canil doou pra ele um cão assistente de autismo. E aí, quando esse cachorrinho chegou, melhorou um pouco. Aí ele agora dorme com o cachorrinho, ele parou de dormir comigo. Mas foi só depois que o cachorrinho chegou. E aí, do início de novembro até o final de novembro, a escola desapareceu.
Quando foi no dia 25 de novembro, que teve uma audiência pública lá na Assembleia, a escola mandou uma advogada que não me respondeu nada naquela audiência. Para mim foi péssima a postura da escola naquela audiência, foi o contrário do que falaram na quadra. E aí eu vi, no final da audiência pública, no dia 25, eu vi uma entrevista dessa advogada da escola falando que os 2 alunos, tanto o meu filho quanto o aluno que o agrediu, estava tendo aula online e professor indo na casa deles. Eu quase caí dura, porque ninguém me ofereceu aula online e nenhum professor foi na minha casa. E aí eu falei, gente, se isso tá acontecendo pro outro aluno que agrediu, isso é muito grave, porque como é que acontece para um e não acontece pro meu? E eles tinham me dito que iam expulsar. Ou seja, eles não expulsaram. Sim. Eles mantiveram ele online. Deve ser até para protegê-lo, porque não tinha condição Não, dele eles voltar. protegeram o agressor Isso. e perpetuaram a A violência. omissão. Continuaram omissos. E aí, aí eu fiz um vídeo para a Record e para o meu Instagram falando que eu não estava tendo aula online, nem professor aí na minha casa, que meu filho estava medicado há 1 mês, sem nenhuma assistência da escola, nem da outra família, porque também ninguém da família me procurou, do outro menino. E a gente com crises diárias, a gente com situações graves lá em casa. Situações muito graves, eu tendo que proteger os meus pequenos. Inclusive, eu pedi os meus pequenos e o meu outro filho para ficar com a família paterna um tempo, para eu ficar só com o meu filho mais velho. E aí, só depois que eu postei esse vídeo no Instagram, que eles viram, aí me liga a coordenadora. Faltando 5 dias para acabar a aula, início de dezembro. Aí, você aceita aula online? Eu falei, só agora? Depois que eu postei o vídeo, faltando 5 dias para acabar a aula? Aí eu aceitei. Falei, não, aceito. Meu filho precisa tentar. É o direito dele, ué. E aí, ele teve só 4 dias de aula online. Mesmo assim, teve um professor que faltava, que ele ficava na frente do computador esperando, e o professor não ia. Aula de matemática ele não quis assistir. Trauma. Eu pedi para tirar trauma, ele não quis, se negou. A melhor aula foi de inglês, o professor de inglês maravilhoso, teve muito carinho com ele se deu super bem na aula de inglês. A aula de ciências ele teve um início de crise, aí ela deixou ele dar uma desligada na câmera e depois voltar. Mas é necessária essa tentativa para ele sair do trauma, para ele voltar. Só que só deram isso para ele depois que eu expus que não Ninguém tava... preocupou com ele. Não, ninguém preocupou. Aliás, preocupou. Desde que ele foi matriculado e descobriram que ele tinha um autismo, na minha impressão, né, eu não posso afirmar, eles não queriam ele lá. Não. Hoje eu entendo que não. Na época eu não entendia porque eles me enganavam. Eles falavam que estavam tentando, que iam protegê-lo, que não era bem assim, que o Davi exagerava, que eu tava doida de achar que ele tava sofrendo esse bullying todo, que não era bem assim. Em agosto falaram que a escola não é perfil para esse tipo de aluno. E eu queria saber de você se algum pai de aluno, mãe de aluno te procurou. Vários. Teve essa solidariedade Sim, com você? Vários. Milhares. Que bom. Graças a Deus. Eu imprimi diversos e-mails até para entregar para o grupo que comprou a escola, para eles entenderem as gravidades das situações que estavam acontecendo lá dentro. Eu não vou expor situações, mas Sim. Muitas situações bem graves com outros alunos lá dentro. Inclusive, alguns alunos sofreram agressão desse mesmo aluno. Entendi. Esse mesmo aluno agrediu outros alunos. Que esse aluno tem uma proteção absurda, que eu não entendo por quê, né? Tem. Vai saber. Tem. Outra coisa, eu achei maravilhoso. O Marcos Mion fez um vídeo. Sim. Ele foi à internet falar do caso do seu filho, colocou o seu vídeo. Primeira coisa, aqui, eu arrepio. O Marcos Mion, com essa causa, né? Porque ele é pai do Romeu, que tem espectro autista. Ele é maravilhoso. Sim, eu fui procurada, né, pela equipe dele e eles me pediram para fazer um vídeo. Foi muito difícil fazer esse vídeo, eu não tava bem. Você percebe no vídeo, eu tô com a boca toda estourada. Sim, eu assisti. Eu até tirei uma foto na época, eu tava com estomatite, eu estourei minha boca inteira de estomatite. Você tava extremamente abatida? Eu tava com trocentas aftas dentro da boca, eu tive infecção urinária. Eu não tava legal, mas eu me esforcei para fazer esse vídeo porque milhares de mães de autistas me pediram para lutar pela causa e me agradeceram por ter colocado na mídia. E mães estão sofrendo situações muito graves em escola. Inclusive, depois do meu caso, surgiram algumas bem graves, né? De criança autista sendo molhada com balde, criança autista apanhando, até de professora auxiliar, inclusive.
E aí eu fiz esse vídeo, assim, foi um esforço gigantesco fazer esse vídeo. Eu chorei muito antes de conseguir fazer esse vídeo, eu estava bem mal no dia. Mas eu achei importante e eu agradeço muito ao Mion pelo espaço. Ô Diva, depois disso, como não apareceram, como foi? Eu sei que você tirou todos os seus Tirei todos os filhos meus filhos da escola. desse horror de escola e colocou numa outra escola? Todos estão na mesma escola? Como Não. que é? O meu filho mais velho tá numa escola que ele escolheu, Uhum. que tem o perfil dele. E os meus outros 3 estão em outra escola que o meu de 12 e eles escolheram, assim. Os pequenos não escolhem, né, mas É. escolas muito boas. E como foi o primeiro dia de aula do Davi? Você ficou com medo? Muito. Muito Ele medo. voltar ao ambiente escolar, como foi? Nossa, eu e ele, tadinho. Porque aí eu vou voltar só em dezembro rapidinho. Em dezembro, ele tentou suicídio pela 3ª vez. Eu tranquei todas as medicações lá em setembro, não tinha acesso a nada. Mas aí ele achou um remédio para estômago, uma domperidona numa gaveta que eu nem sabia que tinha e tomou quase 59 comprimidos, E quase aí, 60. pelo amor de Deus. Aí ele foi pra UTI de novo, dia 12 de dezembro, e ele gritava na UTI que ele nunca mais ia voltar pra escola nenhuma. E aí foi novembro e dezembro dessa luta muito difícil, tendo muitas crises, muito nervoso, engordou esses 15 quilos, tá até com vergonha de estar gordo. Falou que não queria voltar, que ia sofrer bullying de novo, que ia apanhar de novo. A gente só convenceu ele de voltar porque ele fez prova para essa escola em agosto. A gente falou, filho, você acha que o aluno que te agrediu passaria nessa prova? Ele riu assim e falou, não. E eu falei, então não vai ter esse tipo de aluno lá. Lógico que não vai Sim, ter situações, entendi. acontecem, mas não vai ter um aluno, Entendi. né, tão precisando de ajuda, né, tão desorientado. Mas aí, dezembro e janeiro foi dificílimo, porque dezembro eu tive que tentar voltar a trabalhar, mesclar home office com presencial. Janeiro eu também tive que distrair ele, né, levar ele para várias terapias, né, tanto de hípica, tanto de outras coisas. Foi muito difícil, crises diárias. Eu entrei em depressão, procurei um psiquiatra, comecei a tomar remédio para depressão porque eu não dei conta. Eu morrendo de saudade dos meus pequenos, assim, eles estão lá comigo, mas eu não consigo dar a mesma atenção que antes para os pequenos. Então, saudade da Que mãe também que eu era. Vão surgir algumas questões neles, é Sim, óbvio. fiquei com muita saudade da mãe que eu era antes, que eu conseguia dar mais atenção para os 4 de forma um pouco mais equilibrada. Todos sofreram muito, os pequenininhos, um deles falou assim, mamãe, por que o Davi chora todo dia e grita tanto? Por que isso acontece? Então a cabecinha de todo mundo mexeu, né? A cabecinha dos pequenos, a cabecinha, o meu casamento, o meu marido é uma pessoa assim, iluminada, que me apoiou desde o início. Deixar claro que o marido dela não é o pai do Davi. Isso para mim é que é mais maravilhoso, eu até arrepio. Sim, ele não é pai de nenhum dos meus 4 filhos. Mas Deus coloca anjo na vida da gente, Mas ele tá né? comigo desde que os pequenininhos têm 1 aninho, nós estamos juntos há 5 anos. Ele é uma pessoa até que no início, quando aconteceu a agressão, falou, não, nós vamos resolver sem mídia, sem nada lá na direção, mas depois daquela reunião, que ele sempre esteve presente em todas as reuniões comigo, me apoiando. Na reunião que ele ouviu da boca do diretor que o Davi apanhou porque incomoda, e aí eu repito, quem tá dormindo também incomoda como, né? Porque existe. Aí ele virou pra mim um dia e falou, não, agora já deu pra mim, agora você vai procurar tudo que você quiser procurar, eu vou te apoiar no que você quiser. E aí pensa, eu não tenho casamento efetivo de homem e mulher desde novembro. Na verdade, desde o início do ano. Nós realizamos o sonho de casar na igreja em maio, a gente estava tentando há 2 anos, desde o início da pandemia, eu sempre tive esse sonho. Em meio ao caos. Eu não consegui ter uma lua de mel, não consegui ter nada. Nem dormir na mesma dormir. cama que seu marido. A gente viajou por 4 dias apenas em junho e eu tive que voltar às pressas porque o Davi teve crise na escola. Então eu não aproveitei nada. Eu não consegui ter nada. E ele me apoia incondicionalmente e apoia os meus filhos e sempre foi presente em todas as reuniões. Brigou Ele é um com o grande diretor. companheiro, ele tá de parabéns. Ele me ajuda demais. Eu sou muito grata a Deus de ter colocado ele no meu caminho, uma pessoa muito equilibrada e sensata. Mas não é fácil. Aí teve ontem o primeiro dia de aula Aí do Davi voltando, numa né? outra escola. Uma outra escola. Aí ele, tadinho, não dormiu.
na noite anterior. A aula era apenas 1h da tarde. Às 8h ele estava de banho tomado e de uniforme. Que a gente fez um trabalho com a terapia durante todo janeiro de que é vida nova, de que é uma nova escola, de que não terá meninos como o que o agrediu lá. Então, 8h ele estava pronto. Aí eu tive que explicar pra ele que era só 1h da tarde, que era pra ele tirar o uniforme, senão ia sujar. Ele tirou. Nossa, ele comeu os dedinhos todos. Aí eu levei. Não, aí antes eu vou falar o carinho e o preparo da escola Isso que eu antes do queria dia saber. 1º, Na sexta-feira passada, que a aula começou ontem, na sexta, a coordenadora me chamou para uma reunião. E aí eu descobri que tem a coordenadora, 2 psicólogas e 2 auxiliares. E aí eu já fiquei muito feliz de ter 2 psicólogas à disposição dos alunos, né? E com sala, os alunos podem bater lá e tudo. O que não existia na outra escola, não tinha nenhuma psicóloga. Agora que eles contrataram. E aí chamaram para uma reunião só eu, ouviram a história do Davi, me receberam de braços abertos, muito carinhosas, muito alegres, me abraçaram. Eu me senti muito segura. Eu tava com medo, mas me senti muito segura. E aí elas convidaram o Davi para ir segunda-feira na escola com a escola vazia, antes das aulas começarem, para ele conhecer o espaço sem nenhum Familiarizar. aluno, para ele se familiarizar com o espaço. Ah, que fofo. Aí, segunda-feira ele foi, conheceu a escola toda, na minha presença e da presença da psicóloga e dessa coordenadora. Foi muito bem recebido. Descobriu que lá tem uma sala de xadrez, ele já foi campeão mineiro de xadrez. Ele é genial, né? É, Ele é muito inteligente, mas né? a inteligência emocional não acompanha, né, a socialização, Sim. esse tipo de autismo. Não são todos os autistas que são assim. Você podia são até vários explicar tipos, depois. Sim. Aí ele foi, viu a sala, tem uma sala de xadrez maravilhosa dentro da biblioteca, ele gostou demais, falou que vai ficar lá. E aí ontem, eu deixei ele na escola 1h, fiquei a tarde inteira muito ansiosa. Muito nervosa, preocupada, olhando pro meu celular toda hora, com medo de... Porque elas combinaram comigo de qualquer coisa, elas me ligariam. Mas ele ficou o período inteiro. Eu fui buscá-lo às 6h. Ele saiu, assim, quietinho. Eu falei, foi bom? Ele foi. Conversou com alguém? Ele falou, não. E ninguém conversou comigo. Ele ficou preocupado dessa falta de interação, né? Dos outros com ele, dele com os outros. Ele também não conversou porque ele não consegue começar, assim, uma conversa. Mas eu falei, alguém te incomodou? Ele falou, não, ninguém me incomodou. Eu assisti às aulas, prestei atenção, ninguém me incomodou. Eu falei, o que você fez no recreio? Eu fiquei na biblioteca. Ele foi pra salinha de xadrez e ficou na biblioteca lendo Sherlock Holmes. E aí, falando um pouquinho, né, Aí eu fiquei muito feliz ontem à noite, muito aliviada. Muito aliviada. Hoje ele também foi, ele tá lá agora. Por isso que eu tô com o celular aqui perto. Mas assim, a diferença, né? A diferença de equipe. De preparo. Lá tem equipe grande, são muitos funcionários. Lá tem todos os andares uma mesa com auxiliar, que é o vigia de corredor daquele andar. Então, me senti bem mais segura, a gente mostrou pra ele isso, mostrou tudo pra ele. E qual é assim que fala, não sei, o tipo de autismo? Hoje em dia se fala TEA, né? Transtorno do espectro autista. Aham. O TEA, ele é um transtorno de espectro enorme, é um leque, assim. Tem o TEA 1, TEA 2, TEA 3, mas nem todos os TEA 1 são iguais, nem 2 são iguais. O que é essa numeração? Essa numeração é o nível de suporte que aquela criança, adolescente ou adulto necessita. Então, o TEA 1, ele necessita de suporte nível 1. O TEA 2 necessita de suporte nível 2, que é um pouco mais de suporte. O TEA 3 necessita de suporte nível 3. Normalmente são TEAs mais não verbais, TEAs com mais dificuldades de desenvolvimento e de socialização maiores. Mas não significa que o TEA 1 é leve. É só o nível de suporte. O nível de suporte dele é 1. Se ele está em condições normais de humanidade, sem sofrer agressão, sem sofrer bullying, ele consegue não ter crise nenhuma, mas ele precisa de alguns tipos de suporte. Como, por exemplo, protetor de barulho, roupa. Ele não consegue usar qualquer tipo de tecido, etiqueta. Não consegue ter uma etiqueta numa roupa. Ele fica nervoso Ele tem hipersensibilidade sensorial. Então, ele escuta sons que a gente não escuta, ele sente cheiros que a gente não sente, o tato dele é muito aguçado. Então, ele tem essa hipersensibilidade sensorial que, para roupa, é difícil. Blusa ou meia tem que ser de algodão, tem umas questões assim. Ele é uma criança que teve um pequeno atraso para falar e andar, mas é uma criança
que é o antigo Asperger. Não se pode usar esse termo, tá, gente? O Asperger era um nazista, mas que descobriu esse tipo de TEA, que ele tem altas habilidades, ele tem um QI elevado. Ele é muito inteligente, e na verdade não é nem inteligência que se fala, né? Ele tem facilidade, ele tem uma memória, assim, sobre-humana. Ele virou pra mim um dia e falou assim: mamãe, quando uma vez você cortou umas patinhas de coelho e pregou no chão da casa, e o ovo vermelho com amarelo tava dentro da piscina de bolinhas. Aí eu olhei assim, oi, ele tinha 2 anos. Então, ele tem memórias, e isso é muito grave no bullying, porque o TEA, e aí é Isso. para todos os TEAs, eles têm uma memória, assim, fora da realidade, eles não esquecem. Ele tem muita memória, a memória dele é muito boa, então o trauma, ele é eterno. Tem um grande amigo meu, que chama Juliano, que ele é TEA, como o Davi. Hoje ele faz mestrado na UFV, mas ele teve um atraso até maior que o Davi para falar, para andar, umas questões. E hoje ele deslanchou. Ele falou pra mim uma frase, eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que ele falou, que eu acho muito interessante, que o TEA, quando ele é como se fosse um computador, uma inteligência artificial. Quando bem programada, dá super certo. Agora, se sofrer traumas, não for bem programado, bem orientado, com as terapias corretas, aí as comorbidades do TEA, que é a depressão, que é a ansiedade, pode ter outras várias comorbidades. Aproveitando a sua vinda aqui, a gente sabe que nem todas as mães que têm filhos com essas questões têm condições de pagar uma boa terapeuta, Sim, um bom médico, sim. um bom neurologista. A gente sabe que as mães que precisam do SUS para cuidar desse tipo de criança e que muitas vezes vai para uma escola pública. Vou fazer um adendo na escola pública. Quando o caso do meu filho foi para a mídia, 99% das mães que me procuraram, mães de TEA, eu entrei para um grupo que chama Unidas pelo Autismo, 99% dessas mães falaram, coloca na escola pública, porque hoje a escola pública está mais preparada que a particular. Mas aí Legal. elas têm o professor de apoio, todas as escolas públicas têm o professor de apoio, as particulares não têm. Então elas estão mais preparadas, as escolas. Mas aí a parte do SUS realmente é mais complicado, né? Das terapias e dos remédios De é mais achar complicado. o tratamento adequado, porque se não tiver com a medicação que necessita, não consegue nem ir à escola. Nem sempre o TEA necessita de medicação. Mas os que necessitam. Mas os que necessitam, é muito importante a medicação. Hoje, meu filho toma medicação para o TEA e para depressão e um calmante. Ele toma 3 medicações. Mas tem a pro TEA também. Mas não necessariamente o TEA no futuro, o mais importante para um TEA, mais ainda que a medicação, é a terapia. É a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai dar estratégias para aquele TEA viver em sociedade e viver consigo mesmo e se cuidar também. Mas é muito importante a terapia, muito. Mas a medicação, em muitos casos, é necessária. E eu vejo o sofrimento das mães de classe mais baixa, como é difícil conseguir essa medicação. Tem umas que tem que parar de trabalhar, inclusive, Sim. que não tem. Agora, Tem que uma parar coisa. de trabalhar. Uma coisa bastante importante de falar sobre professor de apoio. Porque a lei, ela exige que tenha isso quando o neurologista, o psiquiatra solicita. É isso que eu gostaria de falar para as escolas, que não são vocês que têm que falar eu acho que ele precisa ou eu acho que não precisa. Existe uma lei que obriga a escola a colocar um professor de apoio, não é qualquer professor de apoio, não. É um professor de apoio que saiba lidar com aquela situação. Então, eu só queria dar um hello para essas escolas, que se vier um atestado de um médico que acompanha essa criança, dizendo que aquela criança precisa, a escola não tem que querer, não tem que nada, tem que obedecer. Outra coisa, é crime de discriminação a escola que não aceitar a matrícula, que rejeitaram a matrícula ou que fizeram, inclusive, o que fizeram com Davi. Essa escola não está preparada. As escolas têm que se preparar para isso, porque a inclusão é lei. E professor de apoio, escola anterior do meu filho, não é segurança.
Quando eu entreguei o laudo solicitando o professor de apoio, me ofereceram um funcionário da segurança. Professor de apoio não é segurança. Na hora que ele falou, vamos pôr segurança pro seu filho, que era um dos vigias, até uma pessoa muito boa, mas não é professor de apoio especializado. Inclusive, nos casos de TEA 1 com altas habilidades, que é o caso do meu filho, pode sim ser necessário professor de apoio por conta da socialização. Sim. O TEA, ele não tem facilidade de socialização, ele tem muita dificuldade com socialização em sala. Então, esse professor de apoio, que vai ser uma pessoa especializada, um psicólogo ou um pedagogo, então, ele não vai ajudar só na parte pedagógica acadêmica, ele vai ajudar aquela criança, aquele adolescente a socializar também. Sim. Então, tem que deixar isso claro, não é segurança. Outra coisa, até porque a lei exige que ele seja especializado. A lei exige, é lei. E eu quero falar uma coisa que aconteceu na audiência pública sobre essa questão de legislação. Tá. Isso que eu queria saber, para que foi essa audiência pública? O que isso resolveu para você? Na prática, ainda nada. Mas foi para quê? O deputado me procurou, né, a equipe dele, para fazer essa audiência, para falar sobre o assunto e para tomar, segundo ele, providências quanto às escolas, né? Fazer, como é que fala? Fiscalizar as escolas. Não sei se foi fiscalizado, está sendo, não tenho esse conhecimento. Mas, a princípio, a deliberação final foi isso, para as escolas serem fiscalizadas, todas. Espero que isso aconteça, que haja essa fiscalização, porque está precisando demais, nas particulares principalmente. Mas aconteceu uma situação lá, né? A gente estava na assembleia, a advogada da escola, que meu filho foi agredido, ela fala lá que é importante a criação de leis para o autismo, deficiência, etc. Aí eu quase caí dura da cadeira, porque lei tem demais. Sim. E aí teve uma fala muito importante da doutora Michelle Esqueira, advogada da OAB, especializada em deficiências, que ela fala assim: a gente não quer mais leis, a gente quer o cumprimento das leis que existem. A Berenice Piano já tem 10 anos. Uhum. As leis existem. Só que a advogada da escola não conhecia, não é possível. Então, escolas, estudem a legislação inclusiva. Você pode até falar o nome da lei. A lei Berenice Piana. Tem uma que o Marcos Mion está A lei tentando. Romeu Mion. Não, já foi aprovada. E o que essa lei Romeu Mion acrescentou? Ela deu o direito da pessoa com TEA ter a identificação, né? A CIP-TEA, que o meu filho tem, que é como se fosse um RG do portador de TEA, né? Você pode ir lá na Praça 7, no posto do AI, com o laudo do médico, e retirar essa CIP-TEA, porque a CIP-TEA vai te dar direito a ter prioridades, a várias coisas importantes. Você prova com um documento do governo que o seu filho ou você mesmo é portador do TEA. Entendi. Esse documento é importante. Então, esse foi o acréscimo da lei. Então, muito bom. Os dois são leis muito boas. Tanto a Romeu Mion quanto a Berenice Piana. A Berenice Piana veio primeiro. A Berenice Piana já diz tudo, não tem o que ela me discutir. ligou. Ela te ligou? Ela me ligou, a gente ficou 1 hora no telefone, lá em novembro. Uma pessoa, assim, sensacional, me deu muito suporte, me contou a história de vida dela e do filho dela. O tanto que ela sofreu com a escola. O tanto que ela teve que lutar. E foi muito bacana a ligação dela. E muito obrigada, Berenice Piana, muito obrigada, Marcos Mion. Vamos continuar lutando, porque eu recebo todo dia relatos de mães de situações muito sérias. Inclusive, é por isso que eu estou aqui. Eu decidi vir, porque eu recebo pedidos de ajudas diárias, de casos graves que têm acontecido, principalmente em Belo Horizonte, em Contagem. E não dá para a história que aconteceu nem com meu filho, nem com nenhuma outra criança ou adolescente morrer. Porque, primeiro, que a escola não fez nada, eu continuo sofrendo consequências graves do que aconteceu. Meu filho continua tendo crise, eu tive, né, no hospital de novo em dezembro. O Ministério Público não atuou em relação à escola? Tem 2 denúncias, né? Uma está no MP, na Promotoria da Infância e Juventude, e a outra está na Promotoria de Educação. Está lá agora, eu tenho até uma reunião com o promotor, agora em fevereiro, para ver o que vai ser feito. Porque essa escola estava dando aula para alunos pós-pandemia de defesa pessoal, ensinando o estrangulamento sem um psicólogo. E essa escola estava também dando um esporte chamado queimada vingativa, que é uma queimada que o menino não consegue ficar em pé, né? E o foco era o meu filho.
Meu filho não ficava em pé na queimada. Mas o que que é isso aí? É campo de concentração? Tá ensinando os outros Queimada vingativa. O nome dado pelo professor de educação física é queimada vingativa. Não devia nem existir esse nome. Nunca vi Que isso. tipo de profissional? Que é isso, gente? Então, várias irregularidades que precisam ser verificadas, né? E eu descobri que essa queimada vingativa não é só nessa escola. Eu descobri que outra escola também estava tendo. E o seu filho era o alvo principal dessa queimada Sim. vingativa. Sim. Eu imagino o seu coração, que como você tem um filho que tem essa situação, isso me emociona porque você fica com medo dele sofrer preconceito. Sim. Seu coração dói dele ser humilhado, Sim. dele ser machucado, porque ele tem que ser trabalhado, ele é vulnerável, Sim. né? É uma violência contra um vulnerável que eu acho inadmissível, eu acho de uma covardia, porque o emocional dele, Sim. para ele elaborar, por mais que ele seja um menino que tire notas boas, que tem várias habilidades, o emocional é frágil. Muito frágil. Ele foi vítima, inclusive, nessa escola de bullying, cyberbullying, né? Ele não estava no grupo da sala de WhatsApp, mas eles colocaram foto dele no grupo da sala e estavam zoando ele. E aí uma das meninas mostrou para ele. Porque aí eu queria deixar claro, meu filho não tem rede social. E o meu filho não tem acesso à mídia. O celular dele é controlado pelo Family Link. Pais, por favor, controlem os celulares dos filhos de você com esse Family Link, é da Microsoft ou da Google. E é de graça. Você controla tudo, o celular não funciona à noite, não abre. Você sabe a localização do seu filho. Você controla quais aplicativos podem estar dentro do celular do seu filho. Você consegue deletar o aplicativo à distância. No caso dele, para ele baixar o aplicativo, eu tenho que autorizar o aplicativo. Então, tenham tanto o Family Link para celular, quanto o Microsoft Family Safety, que é para computador, Xbox, videogames em geral, PlayStation. Eu uso essas ferramentas e aí o meu filho não tem acesso a mídia nenhuma. Porque um dos argumentos da outra família e da escola é que eu estou expondo o meu filho e que o meu filho está mal agora porque ele tá vendo a mídia ou tá vendo o que tá acontecendo. Justificativa de Tá quem quer passar pano em Isso. agressor. Meu filho não tem acesso. A família desse rapazinho aí, desse menino, nunca te procurou? Nunca. O quê? Nunca me procurou. Nunca te pediu? Nunca? Não, nunca me procurou. Nunca me pediu perdão, nunca me procurou, nada. Eu esperava, agora eu não espero mais. Eu esperava lá no início que me procurassem e... É o normal? E meu marido, minhas advogadas sabem que eu perdoaria. É normal. Se meu filho fizer isso com alguém, eu ia ter tanta vergonha. Com certeza, Acho eu que ia levar lá. Eu levava lá. Eu levava para pedir perdão. Eu levava, eu acho que seria, no início, importante. Essa atitude familiar explica o comportamento, né? Porque os limites começam dentro de casa, Sim. as consequências começam dentro de casa. E eu queria fazer um pedido, né? Porque, como eu falo, eu fico emocionada. Ensine seus filhos a ter empatia pelas diferenças, pelas dificuldades do outro, porque todo mundo tem as suas qualidades, tem seus defeitos, é um ser humano que está ali, que precisa de um olhar amoroso dentro das limitações dele. Isso se aprende dentro de casa. Não faça do seu filho um monstro, porque é nas suas costas que vai cair. Isso aprende-se dentro de casa, que começa em escolas. Façam isso em sala de aula. Sabe? Ensine um pouco de empatia, de amor, que é o que falta no ser humano. O que mais me dói é a vulnerabilidade dele. Sim. Diante o Té é muito vulnerável. Cara, ele podia estar morto. Podia. Ele podia estar morto. Ele sofreu 2 mata-leão. Isso é enforcar alguém. Ele sofreu mata-leão para ser arremessado ao chão e ele sofreu mata-leão no chão para ser imobilizado. Quero deixar isso claro. Ele podia, sim, estar morto. E depois ele dorme e aí viram água nele 3 horas depois, sei lá quantas horas depois. Muito humilhante, pelo amor de Virar Deus. água num Teia, gente, por favor. É o cúmulo.
Não tem como isso ficar, não foi nada. Porque é isso, foi é nada? isso, é isso que eu vejo que a escola e a outra família quer deixar transparecer, que foi só. Inclusive, o diretor que foi demitido, na sexta-feira de manhã, a agressão foi terça, ele passou nas salas de aula, inclusive nas salas do meu filho de 12, para dizer que chamaram o caso de brincadeira de mau gosto. Não é brincadeira de mau gosto, não é desentendimento entre dois alunos, não é, trombaram e caíram, não é... parem de diminuir o que aconteceu. Meu filho foi enforcado, sofreu 2 mata-leão por 2 vezes. Foi torturado, humilhado. Horas depois, ele foi acordado com uma garrafa de água. Isso que aconteceu, deixar claro o que aconteceu. E depois desse fato, o sofrimento, tanto do meu filho, quanto do meu casamento, quanto dos meus outros filhos, quanto da minha família por um todo, do meu pai, da minha mãe, de todo mundo, foi assim, absurdo. Hoje eu estou medicada, eu estou com psiquiatra, muito por conta do que aconteceu. Eu sei que, obviamente, você já vai tomar as providências Sim. cabíveis, porque tem que ser tomada, né? Já tomamos algumas e vamos tomar mais. Eu vou querer que depois você volte aqui para dizer, porque isso não pode ficar por isso mesmo, sabe? Eu estou extremamente emocionada, mas indignada. Eu estou igual a bomba relógio, porque é tanta covardia que esse menino... Ele é um sobrevivente. Sim, e aí eu vou contar uma coisa que ele sempre quis ser médico neurocirurgião. Era o sonho dele antes da agressão. Ele falava que ele ia operar cérebros e que ele queria salvar vidas. E ele seria um excelente neurocirurgião, porque ele tem essas habilidades, né, para o que ele decidir. E aí ontem não, segunda-feira, ele me surpreendeu falando que agora ele não quer mais ser neurocirurgião, ele quer ser psicólogo para ajudar meninos como ele. É simpatia que tá faltando, né? Ele falou, mãe, eu vou ser psicólogo. E eu vou ajudar, eu vou estudar muito, e eu vou ajudar, mas... Aí eu tô assim, mas filho, você tem dificuldade de socializar, de conversar? Ele falou, não, mas eu vou ajudar meninos como eu. Eu vou me especializar em TEA. Eu vou ser um TEA que cuida de TEAs. E eu achei a coisa mais linda. Achei ele até falou isso pra coordenadora da escola nova. A coordenadora falou, mas eu nunca ouvi na minha vida um adolescente dizer que quer ser psicólogo. Eu já escutei de tudo, médico, bombeiro, mas psicólogo é o primeiro. Então, assim, lutar pela superação é um dia após o outro, ele ainda não tá bem, a gente ainda tem consequências até físicas, né? O físico dele, né? Ele ainda tá machucado, assim, ele se machuca, ele se pune muito, porque o autista sente muita culpa de ser assim, então ele se pune. Ele não fazia isso antes da agressão. Ele chora, volta e meia, ele tem umas crises de ansiedade que ele não tinha antes. E tá na adolescência. Tá na adolescência, que atrapalha mais ainda. 2022 foi um ano realmente muito difícil, que eu falei uma coisa pra promotora na semana passada, né, da infância e da juventude, eu falei, a única coisa que eu quero hoje é meu filho de volta. É o meu filho de 2021 de volta. Porque o filho que eu tô vendo na minha frente não é aquele menino alegre de 2021, que tinha o hiperfoco em astronomia, ele sabe tudo de espaço. E você fica sempre com medo dele fazer algo contra ele, né? Eu tenho muito medo de perder ele. Eu tenho que ficar sempre atenta. E eu quero ele de volta, eu quero o menino de 2021 de volta. Porque ele entrou nessa escola em 2020, então veio pandemia, ele ficou 2021 aula online, excelente. Eu não tive nenhum problema na pandemia, porque eu tenho 4 filhos, então eles fizeram companhia um para os outros. Eles se deram super bem. O Pronteia aula online é ótimo, ele achou ótimo. Só que aí em 2022 voltou a aula presencial, minha vida virou um inferno. Então eu quero meu filho de antes de volta, é o que eu mais quero. E eu acho que essa escola que ele tá agora vai ajudar ele demais. Eu espero que ele consiga. É uma escola que eu gosto muito. E que as pessoas saibam que não acabou, eu enfrento
todo dia as consequências da gravidade do que aconteceu. O que E aconteceu fora os foi grave. julgamentos de pessoas que Nossa, normalizam nossa. atos de agressores, né? Nossa, a gente não precisa julgar uma mãe, as mães já se julgam naturalmente, a Já gente se já se culpam. sente culpada. É pessoas que, como é que você não percebeu antes? Como é que você deixou isso acontecer? Você não podia ter ido pra mídia, você quer aparecer, você quer... São poucas, é minoria, mas é uma minoria que faz um barulho que Não, dói. e até porque eu tenho um pouco de noção, porque eu sou mãe de 3 filhos, o porquê que você também não percebeu assim de imediato. Você é mãe de 4, você trabalha fora, você tem uma casa, você tem um emprego, mãe de 4 filhos. A gente não tem tempo para ir num banheiro igual você tem, sabe? De ver o jornalzinho, esperar sair. Não tem tempo, não. Eu não tenho tempo, eu saio correndo assim, eu nem acabei. Te falar que eu vou ao banheiro 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, é muito difícil ir no meio do dia. Quando eu lembro, eu vou. Igual eu cheguei aqui, eu lembrei, fui fazer um xixi, porque eu lembrei que eu não fiz xixi só de manhã quando eu acordei. Sim, A gente não tem tempo pra fazer nada. Não tem tempo. 5 horas da manhã, os gêmeos estão na minha cama. Aí eu tenho que dar atenção, levantar, fazer o Todd, ver É se fácil o Davi julgar, acordou, ver se o Arthur tá bem. O Arthur, tadinho, filho do meio. Sim, Tem os pequenos e tem o Davi Conteia. Como é que eu faço com o do meio? Eu tenho que dar atenção pra ele. É fácil julgar, né? Muito Tem fácil dia que eu julgar. falo assim, gente, não tomei banho. É fácil julgar, né? É muito fácil julgar. Ser mãe não é fácil. Quem é mãe mesmo, que existe a parideira. E eu já aviso o seguinte, não é qualquer mulher que está preparada para ser mãe. Então assumam que não está. Porque ser mãe é uma renúncia. Você é uma preocupação Sim, eterna. eu sempre quis ser mãe, desde a adolescência. Sempre quis ser mãe pra mim, dos meus filhos, foi uma escolha. Do Davi foi uma escolha, não foi acidente, quem engravida por acidente, mas foi uma escolha. Eu sempre tive o desejo da maternidade. E aí eu até quero contar um fato, uma amiga minha uma vez me procurou por eu ter 4 filhos, preocupada com julgamentos porque ela não quer ser mãe. Ela fala que ela não se vê como mãe, ela não quer ser mãe, e ela queria a minha opinião. Eu olhei pra ela com um sorriso no rosto e falei, não seja. Sim. Não seja mãe. Quem julga quem não tem filho é gente, pensamento pequeno. Só tenha filho quem realmente quer ser mãe, quer se abdicar da própria vida. Ser mãe é abdicar da própria vida. É médico de CTI, viu? É estar à disposição. Você fica 24 horas por dia para sempre à disposição. Você não tem o direito de estar na cama e falar daqui a pouco eu vou. Você levanta imediatamente toda vez que é solicitada. E tem que levantar, respirar fundo, não é fácil. Você não pode adoecer, você não pode. Eu todo dia falo com Deus, não me leva. Não, mas Eu você não perde posso. o direito de morrer. Eu falo com meu marido, eu perdi o direito de morrer. Antes de eu ter filho, eu pulava de bungee jump, eu fazia essas Sim. coisas. Depois que o meu mais velho nasceu, nunca mais. Sim. Fiz nada radical, nem montanha-russa. Meu marido fala assim, Jerusa, mas você é neurótica. Eu falei assim, mas sou mãe, bem, é natural. Eu amo ser mãe, é minha missão na Terra, é os meus Eu filhos. amo, mas é dificílimo. É dificílimo. É dificílimo. É difícil. Eu para chorar, eu tenho choros interrompidos. Tá? Sim. Eu tenho necessidades fisiológicas interrompidas, namoros com meu marido interrompidos, tudo meu é interrompido. Exatamente. Porque muito difícil. terceirizar é fácil. É. É fácil. Ter filho, pra você ficar fulano que olha ciclano. É lógico que tem mães que precisam disso. Mas tem outras que não precisam, que poderiam estar presentes, mas preferem. Sim, tem uma grande diferença entre você ter uma ajuda e continuar sendo mãe, continuar Sim. fazendo as coisas, continuar a Sim. estar presente, Sim, em você ter a ajuda e ficar omissa e ficar fora e não Sim. fazer nada. sim. Eu acho que a diferença é essa. Se você tem condição financeira de ter uma ajuda, tenha uma ajuda, mas não deixe de ser mãe do seu filho. Eu chego em casa, é os 4 em cima de mim, eu chego do trabalho, não querem nem saber da ajudante. Eles vão Sim. pra minha cama. Meu marido brinca que é igual o Silvio Santos lá, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Porque se chega um na minha cama, o outro escuta, quando você vê, tá os 4 na cama. Ele até sai, ele fala, vou deixar E a vocês sua 4. saúde mental, né? Porque eu tenho que perguntar, mãe de 4, saúde mental. Porque eu queria até mandar um abraço pro meu psiquiatra, né, doutor Pedro? Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ter minha saúde mental. certeza. Porque
Você tem que estar É equilibrado. surreal, né? Você tem que ter E paciência. cada um é um, né? Muita paciência. Os 4 são completamente diferentes. Foram maternidades muito difíceis na infância. O Arthur nasceu com questões físicas complicadas, mas já tá 0. Ele nasceu com hidrocefalia e escoliose, o meu de 12 anos. Eu passei 1 ano dentro do São Camilo fazendo fisioterapia. Todo dia. Com o Davi? Com Davi, TEA. mas eu não sabia ainda que era Mas TEA. devia ter, sim. te dava O trabalho. Davi tinha 1 ano e meio quando o Arthur nasceu. Ele nasceu com hidrocefalia e escoliose. E eu fazia faculdade de Direito. Então, eu levava eles para a faculdade e passava o dia... Eu fazia faculdade à noite. Eu levava eles e passava o dia no São Camilo para o Arthur fazer fisioterapia. Olha meu queixo. Foi bem difícil. E aí, quando o Arthur tinha 6 e o Davi 7, eu fui tentar a menina, engravidei dos gêmeos. E aí, gravidez gemelar univitelina é complicadíssima. E tendo que fazer para casa, alfabetização dos grandes, foi bem puxado. E aí, um dos gêmeos nasceu com uma CIA, comunicação interatrial, mas também já tá resolvida. Mas foi bem difícil. Tudo foi difícil. Ó, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Primeiro, antes de eu pedir você que fale ali, eu queria dizer para as mulheres que você não é obrigada a matrimônio, você não é obrigada a ter filho, você não é obrigada a nada. A sociedade impõe isso. Você tem que ser mãe, você tem que ser casada. Você não tem. Você tem que ser um ser humano, ok, do jeito que você quiser ser. Porque pior é ser mãe por imposição e criar ali um ser humano péssimo. Tá? Porque, para mim, a tarefa mais difícil é educar. Sim. Né? É aquele ato repetitivo. Você sabia que teve um dia assim, né? Toda hora eu chego em casa, mãe. Eu falei assim, vamos gravar, deixa aqui. Aí eu falei assim, gente, me chama de outra coisa. Eu escuto mãe 24 horas. Me chama de outra coisa. Eu comecei a coçar o cabelo, falei assim, eu tô com enjoo. Lá em casa é mamãe, os 4 falam mamãe, até os adolescentes. Então é mamãe 24 horas por dia, inclusive de madrugada, né? 3 horas da manhã, mamãe, quero água, mamãe. Eu tenho uma de 1 ano e 5 meses. É mamãe o dia inteiro. Eu só não tô assim, sabe, gente? Assim, coisas assim, porque eu tô medicada. Entendeu? A mãe, ela quer descansar, fugir dos filhos e leva os filhos, né? Exatamente. Leva os filhos. Meu marido fala, mas você não descansa, mas eu não vou descansar se eles não estiverem comigo, se eu estiver preocupada. Isso, meu marido reclama quando a gente tenta fugir, tipo, 24 horas, deixa com a sua mãe, nós vamos fugir. Eu fico pensando. Aí a gente foi no ano passado rezar. Como é que chama lá no alto, que tem até o Lobo Guará? Sei. Eu sei. Esqueci o nome. Gente. Lá no mosteiro lá. Pet Caeté. Isso, a gente foi rezar. Aí tem a hora do lobo, que vão dar comida pro lobo. Aí eu só ficava assim, nossa, os meninos adoravam ver o lobo. Isso. Nossa, os meninos não sei o quê. Aí eu fiz a trilha para rezar. Nossa, os meninos adoravam ver a santa. Aí ele assim, pelo amor de Deus, aproveita a viagem. Esquece os meninos. Não consigo. Eu sempre quero que eles estejam vendo o que eu tô vendo, que eles estejam comigo. Então não é difícil. E aí é o seguinte, agora que eu tenho um de 17 que tá aí voando, né? Excelente menino, não tem nada para reclamar, menino sensacional, mas você não, né? Tem a vida dele, é o natural. Até perguntam, né? Você é ciumenta? Não, eu tenho ciúme de quem dorme comigo, filha. Eu não tenho ciúme de filho. Não tenho ciúme de filho, porque eu não vou competir com a mulher dele. Porque o que ela vai oferecer, a mamãe não pode. Então eu não vou competir. Porque eu acho isso uma doença também. Também acho. Aí todo mundo pergunta, você não tem ciúme do... Não tenho, eu tenho ciúme do meu marido. Ele é que dorme comigo, tá? Não tem ciúme do Lucas, quero que ele seja feliz. A gente tem que ser amiga da Nora, se possível, né? Eu sou muito amiga da minha sogra. Se possível, né? Se não for possível, pelo menos respeitar a decisão do seu filho. Nossa, a mãe do meu marido é uma pessoa sensacional. Que bom, que maravilha. E ela trata os meus filhos como netos dela mesmo. Que maravilha. Ela tem muito carinho. Então nós temos que ter uma habilidade, né, para ser mãe, né? E ser esposa, mulher. Ser ser humano, né, Jerusa? Eu acho que a gente tem que aprender a ter empatia e a respeitar o outro. Tá faltando muito respeito com o próximo. Tá faltando muito se colocar no lugar do próximo. O que é empatia, gente? Vamos estudar o que é empatia. Vamos parar de julgar as pessoas. A internet, as redes sociais trouxeram muito isso de julgar.
Vamos Eu ter, sei. vamos ter empatia, vamos olhar para o outro sem julgamento e vamos procurar um mundo melhor, mais humano e mais justo também. Porque isso não quer dizer que não tem que ter justiça. O que eu quero para o meu caso, Isso aqui é o que é correto. o que é correto, eu quero justiça de forma correta. Eu quero que o Davi se recupere, eu quero que a escola, pelo menos, deveria ter me oferecido a medicação dele e os médicos, né? Porque o que Mas já que não aumentou. ofereceu, tem justiça para isso, O né? que aumentou foi, assim, surreal. E que ele um dia possa fazer o que ele falou que quer fazer, que é ser psicólogo, né? Eu perdi o neurocirurgião e ganhei um psicólogo. Eu tô muito feliz com isso. Mas respeitem as escolhas dos filhos de vocês. Eu Sim, sou uma também mãe que eu acho. respeito Eu demais. O que também. eles quiserem ser. Eu já falei com os 4. Vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês sejam pessoas do bem. Exato. É simples. Eu sou esse tipo de mãe. Eu também. Eu também. Detesto imposição, até porque Não adianta. para você ser um profissional de sucesso, a autoestima é tudo. Sim. E quando você faz o que você ama, aquilo que você se dedica, você se sente Bem. importante. E aí dá certo. Bem, dá certo. Meu bisavô Saúde falava mental. isso comigo. Meu bisavô falava: o que você escolher, faça com paixão. Exato. Qualquer coisa que você escolher, faça com paixão. Quero que você olhe para lá, fale para as mães que têm filhos com TEA. Assim, é TEA? Teia. TEA. Agora tem que falar TEA. Aí depois vocês falam lá no comentário, nem sabe o que é. Claro que eu não sei, gente. Chamei ela aqui justamente para informar vocês. Nem a e gente serem sabe, nem eu informadas. sei. Não, porque tem gente que vai lá no YouTube e coloca assim, olha lá, doutora, deixa eu te falar, entendeu? Eu não sou multidisciplinar, né? O meu patrocinador Estúdio Sim abriu aqui esse espaço Jerusa Defende para nós aprendermos juntos e levar causas importantíssimas que as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir, mas que são necessárias. Dá voz, Então, né? Tem dá que voz. dar voz. Então, vai lá, diva. Primeiro, obrigada, Jerusa, por dar voz pra gente. Quem sou eu para falar o que é exatamente TEA, mas que todas as mães de TEA sintam-se abraçadas, que a gente possa lutar por justiça pelos nossos filhos, que as escolas sejam fiscalizadas, como me foi prometido na audiência pública. Por favor, que as escolas sejam fiscalizadas para que a gente, mães de TEA, possamos ter paz. Que a gente possa deixar o nosso filho numa instituição e trabalhar em paz. E ficar tranquila de que está tudo bem. Porque não é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu recebo milhares de relatos todos os dias. Então, eu homenageio as mães de TEA e eu estou aqui por vocês. Que isso possa ser mais estudado e mais difundido. Gostaria também, Jerusa, de te contar que tem uma pesquisa científica muito importante americana, que nos próximos 15, 20 anos, 80% da população que nascerá com TEA. Nem que seja o TEA 1. Não é exagero, tá, gente? Isso é científico. Então, se você não é pai e mãe de TEA hoje, você pode ser avô e avó. Uhum. Então, isso tem que ser estudado, porque há aí uma mudança genética. Aí se falam em alimentação, em infecção da mãe, de alguma coisa, se falam em evolução natural do cérebro. Os cientistas estão assustados com a quantidade de nascimentos de TEA. Então, serão a maioria, a próxima geração será de TEA. Então, gente, vamos estudar, vamos correr atrás, vamos respeitar, vamos ter empatia com o próximo. E, por favor, fiscalizem as escolas. Eu peço muito, lá na Assembleia me foi prometido isso, eu não sei se isso está acontecendo, às vezes está, que as escolas sejam efetivamente fiscalizadas, que não fiquem só na palavra, tá? Obrigada. Obrigada, Diva, por você Obrigada, ter dado certo, de você ter vindo agora. É. A todas as mães de TEAs, de crianças que têm deficiências, contem comigo, contem com o espaço do Jerusa Defende. É só chamar no direct do meu Instagram, que eu trago vocês aqui para falar, porque esse é um assunto importantíssimo. Muito. Davi, um beijo. Você mora no meu coração. Você me emocionou desde a primeira vez. Fui eu que procurei sua mãe, porque me emocionei desde a primeira vez. Parabéns, Diva. Você Obrigada. é uma mãe, uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Obrigada. E conte comigo nessa luta, viu? E eu vou chamar ela de volta, porque eu quero saber o resultado, o que aconteceu com o campo de concentração, porque aqui no Jerusa Defende, nada vai ficar debaixo dos panos, tá? Beijo, boa noite, obrigada, Diva. Boa noite, obrigada, um abraço.